Olá, tudo bem? Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Talk show misturado com podcast, ou seja, um canal de entrevista menos informal, idealizado pelo melhor diretor, nosso amigo Márcio Nunes. Hoje, comigo, a minha amiga Stephanie Branco. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Dr. Robson. É muito gratificante estar aqui mais uma vez, né, com pessoas maravilhosas, com histórias maravilhosas e empreendimentos que cada dia mais, para a nossa sociedade, se torna algo gratificante, né? Melhor para a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Verdade, Stephanie. Comigo sempre o meu brother, o meu brodinho, Daniel Cabral. Um amigão, um parceirão, um artista, um cartunista de mão cheia. Hoje, Stephanie, conosco, duas pessoas que eu admiro há muitos anos. Confesso até que eu tinha medo, que é a minha amiga Adelke Rodrigues. Tinha medo, sim, quando eu ia no cartório para fazer registro de associações, de igreja. Eu tinha medo de tudo. Não vou mentir. Tudo bem, Adelke? Tudo bem. Poxa vida, Robson. Não, na realidade, não era porque eu era ruim. Era porque, gente, a gente tem que entender que hoje, a pessoa quando é boa demais, as pessoas abusam da gente, sabe? Então, você tem que saber dizer não para depois dizer o sim. Então, o que acontece? Então, a gente fazia toda uma busca na documentação minuciosa para resolver de uma vez. Que se eu conseguisse verificar tudo, identificar todos os erros que tinha no documento, as inconsistências no caso, né? Sim. Então, a pessoa viesse e corrigisse e pronto, resolvia a situação. Agora, tu imagina, olha um pedacinho, aí devolve. Aí a pessoa volta. Quantas vezes a pessoa vai e vem? Nós temos na cultura do nosso estado, né? Na realidade, acho que nem do estado, é do Brasil inteiro. Ou onde tem cartório. É que o cartório só quer ganhar dinheiro e não está nem aí para o cidadão. Então, a gente tentava fazer um tratamento meio que humanizado em relação, tipo assim, tentar resolver a situação, mas também não dava para ser tão legal, né? Assim, não, dá para registrar e registrar. Porque se você registra de qualquer jeito, infelizmente, o que eu não vi aqui, lá na frente alguém vai ver, vai devolver e aí a pessoa vai ter que pagar tudo de novo no cartório. Então, era isso que eu buscava que não acontecesse. Adelke, e nessa tua experiência de cuidar, de gerir um cartório, você se desprendeu para várias atividades. Foi. Só no cartório de pessoas jurídicas, eu passei 10 anos, né? Em cartório em si foram 15 anos, mas no pessoa jurídica foram 10 anos. Então, ele me trouxe uma experiência, uma expertise para muitas coisas, né? Principalmente para essa área do terceiro setor. Então, eu também tenho a minha instituição que eu faço parte, também faço meu trabalho social, mas hoje, uma vez fora do cartório, o que eu fiz? Eu falei assim, agora eu vou para o outro lado do balcão. Eu vou começar a ajudar essas pessoas que chegavam no cartório e que ele não sabia o que fazer, sabe? Não sabia como organizar. E ele falou assim, poxa, eu tenho lá uma associação, eu tenho um grupo de pessoas que quer ajudar, mas eu não sei como que faz, eu não sei como que funciona esse negócio de estatuto, como que funciona. Então, o que eu faço hoje? Hoje, eu tenho um escritório especializado na constituição e regularização de todo esse tipo de entidade. Associação, igreja, instituto, clubes esportivos, né? Principalmente agora com a lei do marco regulatório, né? Então, a gente vem aí trazendo essa atualização desses documentos. E também, né, não tem só isso, também tem a situação dos sindicatos, carta sindical, e agora a febre do SEBAS, né, que também as entidades querem receber recursos, né, via ministerial, porém não é possível se ela não tiver o certificado SEBAS. Então, a gente tem que fazer organizar toda a documentação para que ela possa estar apta a concorrer e conseguir tirar o certificado. Verdade, Adelke. Também está comigo o meu grande parceiro, cara que eu admiro, que eu sou fã, Isaac Ronald. É servidor público, mas está ocupando o cargo de dirigente sindical, é produtor rural, é professor universitário, é uma cama de coisa, Isaac. Eu não sei como é que tu dá conta. Ocupando o tempo para manter a mente trabalhando. É sempre um prazer reencontrá-lo. Meu professor, meu lente, foi meu professor na graduação, na Uninorte, não foi professor Robson. Uma pessoa que eu tenho muito carinho, também tenho muita admiração por incentivar o empreendedorismo, que eu acho que é uma vertente muito positiva para o nosso estado, e também porque ele traz autonomia, ele dá a possibilidade de geração de renda para
locais que têm dificuldade, né? Temos um momento muito ímpar na estrutura comercial, mercantil e comercial de maneira geral no Estado, que precisa ser melhor tratado e melhor observado, né? E hoje eu estou na condição de presidente da Federação de Sindicatos. À noite, tiro essa capa, me torno professor de processo penal e inteligência artificial aplicada ao direito, que é a minha linha de afunilamento e pesquisa do doutorado. E nos finais de semana eu viro agricultor. Tá pagando teus pecados como professor universitário, hein, Isaac? Literalmente. Agora virou a moeda. Tô relembrando também alguns momentos de estudante e vendo as coisas do outro lado. Verdade. Adelk, você disse uma coisa muito interessante. Está tendo um fomento ou um movimento de criação e instituição de associação de entidades do terceiro setor. Sim. E, no meu caso, quando eu ia fazer o registro, a alteração, a averbação de alguma situação de entidade, eu, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu sabia que, com tua resposta, eu tinha cometido um equívoco, eu ia lá e resolvia. Sim. Eu sou advogado, então, para mim, isso era muito mais fácil. Mas eu pude perceber, e você com muito mais experiência para falar sobre isso, eu queria que você abordasse isso, muitas pessoas não sabem nem por onde começar e nem por onde vão. E não tinha, até a tua vinda, né, no mercado, uma empresa que cuidasse das entidades do terceiro setor, porque se não tiver um profissional que conheça, a pessoa vai padecer e muito, né, Adelk? Exatamente. Porque assim, o que eu identifiquei como acadêmica do curso de Direito, como formada em administração, também passei ali um pedacinho dentro do curso de contabilidade, é que esses cursos, o curso de Direito ou de administração ou de contabilidade, eles focam muito para o lado empresarial. Ou, por exemplo, o Tribunal de Justiça, no caso do curso de Direito, ele vai levar tudo para o TJ. Como peticionar, como fazer uma peça, como fazer um HC e os remédios constitucionais todos. Porém, nós temos aí, com a vinda do CNJ e tudo, a desburocratização, né, de judicialização de muitos atos que são feitos extrajudicialmente. Então, mas não veio para a sala de aula isso. Sim. Né? Não veio para a sala de aula, veio para as pós-graduações e tudo, para quem se especializa na área. Aí eu tenho no curso de contabilidade e de administração ajuda comercial. Então, eles veem tudo como empresa. Mas esquece que uma associação, uma igreja, um clube esportivo, ele é uma entidade PJ, né? Tem as suas especificações, está lá no Código Civil, aonde tem mais, ele também não é ensinado na sala de aula. Então, eu vi isso, tem essa dificuldade, né? Então, percebi isso. Então, quando você não se especializa, mesmo que você seja um puta advogado, mas se você não conhecer, que assim, a gente for ver todos os códigos e tudo, é possível a gente decorar? Não. A gente não consegue nem... Por isso que a gente vai se especializando em cada área, né? Então, no meu caso, eu comecei a perceber, principalmente por conta do cartório, dessa quantidade de pessoas que têm a vontade, mas não têm a experiência. Então, quem que eles buscam? Ele busca o contador por conta do CNPJ, porque tem que abrir o CNPJ. E busca o advogado, por quê? Porque nos atos constitutivos, na criação, tem que ter assinatura de advogado. Aí o advogado de boa-fé, né, porque ele é amigo da pessoa, às vezes ele só está ali para assinar o documento, ele nem dá uma olhada, nem verifica. Mas quando o pouco que verifica, às vezes, e ainda deixa passar algumas coisas, porque tudo cabe interpretação, não é assim? Sim. Então, e aí eu vi essa situação, né, junto no nosso estado, de que existem muitas pessoas que não sabem como fazer. Então, quem a gente recomenda que procure, aí o cartório, outras pessoas vão recomendar sempre. Procura o contador, procura o advogado, né? E eu consegui unir tudo isso numa só instituição, a ARS Administração e Serviços, que é onde eu sou a CEO, né? Ela traz tudo isso. Então, vamos dizer que hoje você chega assim e fala assim, Del, que eu preciso abrir um instituto. Aí eu falo assim, tá, você já tem advogado? Não, não tem. Você já tem contador? Não, não tem. Não tem problema. Então, me diga qual é a sua ideia. O que você quer fazer? O que você pretende fazer? Aí ele me conta toda a história dele
E a partir daquela história, eu vou construir com ele o estatuto dele. Porque, como uma criança, para ela existir, ela precisa da certidão de nascimento, não é isso? A pessoa jurídica, no caso das OSCs, para existir, precisa do estatuto social. Então, eu junto com ele, eu sento e vou construir todo o estatuto dele dentro das normas que eu já tenho a experiência do cartório, do Código Civil, agora do marco regulatório. Se for entidade de desporto, eu vou lá verificar a Lei Pelé. Se for o sindicato, eu vou verificar lá as portarias do Ministério do Trabalho. Então, para todas essas entidades estarem dentro do que ele precisa para ele conseguir trabalhar, né? Para ele conseguir fazer o seu trabalho. Então, é nisso que a gente vem trabalhando. Então, eu sinto muita falta dentro das faculdades, do curso, de ter na grade, pelo menos, ou alguma leitura sobre o assunto voltado para essa parte desse tipo de entidade, que não tem. Legal. Stephanie, você consegue perceber que a necessidade faz surgir um negócio. E você também passou por esse processo. Enxergou uma possibilidade, enxergou uma demanda, e você e o Marcelo caíram dentro para criar o Lourão Lanche, que hoje é uma referência na nossa cidade. Isso mesmo, Dr. Robson. Pelo que ela estava falando, ela viu a necessidade das pessoas em todas as áreas. Então, o que ela fez? Criou um lugar no qual todas as áreas que a pessoa procurar vai encontrar. Então, é assim um empreendedor. Quando a gente empreende, a gente tem que ver a necessidade do nosso cliente, tem que colocar no local tudo aquilo que o cliente vai querer. Então, a gente sabe que se um não quer uma coisa, mas quer outra, então um leva o outro. Então, eu acredito que é uma coisa muito boa que está no meio do empreendedorismo, né? E também em todas as outras áreas que nem a de vocês, né? Então, é muito boa, ótima ideia, super top, eu gostei, ó. Isaac, a gente sempre conversa em off do Acre numa perspectiva internacional. E você, que é um viajante, que é um agente já do planeta Terra como um todo, tem enxergado visões que o governo estadual e municipal, não sei se acordou, na sua plenitude. Claro que tem alguns lances, eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Francimar, que sempre tem feito relações com o Peru, com os países andinos, mas na perspectiva da Europa, eu sempre vejo você com muito entusiasmo com relação ao Acre. Sim. Doutorzinho, meu amigo doutorzinho, que acostumei a tratar dessa forma, com muito carinho, o Acre passa por um processo de disrupção, um processo disruptivo que parecem que as pessoas de fora estão observando com muito mais carinho do que quem está realmente dentro. Sim. E aqui é que reside o perigo realmente, né? Nessas andanças que eu tive, a próxima, que é justamente em cima de um hub, de um projeto, de um produto que a gente conseguiu patentear dentro do Acre, que é encabeçado hoje pelo nosso engenheiro, o Bruno Matheus, que está a cabo de desenvolvimento do produto. Depois de 2 anos e meio, conseguiu legitimamente registrar no INPE um produto alimentício genuinamente acreano. Que legal, com parabéns. muita dificuldade, Claro. voltado para o segmento do café. E são 9 módulos de produtos diferentes. Esse produto vai ser apresentado em agosto, tudo dando certo, para um conjunto de 5 empresas em Pequim, na China. Passam 15 dias lá e mais 5 dias em Moscou, já com uma proposta de parcerias a respeito da prototipagem, industrialização e tratamento em escala desse produto, né? E nessas vindas e idas, a gente começou a perceber que onde tem problema tem dinheiro. O raciocínio lógico da pessoa, comumente, costumais, é de você se afastar do problema. A gente inverte esse ciclo e a gente se aproxima do problema. Curiosamente, no coworking, no escritório que gerencia arquitetura, engenharia, lawfare, parte administrativa, chegou há 2 anos e meio atrás um rapaz, um senhor, que desenvolveu um protótipo de um produto. O dele já está prototipado para encanações. E houve uma série de discussão do arquiteto de fazer o desenho industrial daquilo, uma coisa que há muito tempo seria quase que impensável para o Acre, e dizendo, gente, a pessoa que desenvolve um produto novo, que ainda não está presente materialmente na cabeça do terceiro, ela sofre.
porque ela precisa caminhar contra o rio que diz assim, isso não existe, isso é bobagem, isso não tem valor comercial. Mas, às vezes, o ângulo de vista daquela pessoa pode estar a partir de um determinado ponto que você tem que deixar ela desenvolver. E aí, na medida, ela vai moldando e tudo mais. Hoje, eu creio que esse rapaz, nessa época, começaram a surgir algumas hipóteses para um produto que pudesse agregar valor a um determinado commodity no Acre. Você sabe que, por exemplo, hoje nós temos o tratamento, hoje a gente trabalha com cápsulas de café. A Suíça hoje é detentora de quase todas as patentes relacionadas a cápsulas de café. Não tem nenhum pé de café. Aquele café Dolce Gusto que você compra lá no supermercado, ele faz com que uma simples saca de café, uma cápsula tem 5 gramas de café, ela pula do produtor de R$ 1.800 para R$ 36.000 na gôndola do supermercado. Uma simples saca de café chega a esse valor. E aí a gente percebeu que se você conseguir produzir um pátio de um produto que tem uma demanda de consumidores absurda, que hoje é o público chinês, que tem 2 milhões de consumidores, olha a escala disso. E você conseguir introjetar no mercado um produto específico nesse segmento, você tem uma possibilidade de inverter o ciclo de economia que, por exemplo, vai fazer com que um produtor de café em Rondônia não envie para o sul o produto in natura. Ele industrialize e reverta para um público muito maior pelo Porto de Xangai. Então tem um monte de possibilidades. Aí vem o óleo do Buriti, que é extremamente valorizado, tanto no Peru, quanto na Colômbia, quanto no Equador. Aqui o Buriti normalmente a gente joga no lixo, ou dá pouca validade comercial para ele. E aqui eu quero agradecer algumas pessoas que estão dando suporte, às vezes não conseguindo apoio, mas abrindo portas de comunicação. A Silvia, do gabinete do deputado Pedro Longo, tem apoiado demais. O Dixon, da Funtac, que fez portas de comunicação. Solange Chalub, da CEICT, e normalmente o secretário, que está tentando viabilizar um aporte para a gente conseguir suportar essa viagem com mais tranquilidade. O nosso amigo Márcio Agilf, eu sempre erro o nome, que espero. Já se tem uma informação de que 3 empresas chinesas estão aportando já na ZPE aqui. Então, você já tem... gente, eu costumo afastar a ideologia do processo comercial. Claro. Né? Claro. Eu não tenho esquerda ou direita, eu tenho consumidores e produtores. E se eu quero pensar numa reversão de sistema que pule aquela etapa do industrial, que eu acho que a gente não precisa seguir, a gente está na ideia de aplicativos, comércio 4.0, e há dias atrás eu vi uma ideia de um parceiro, ele disse, Isaac, tu sabe o que significa gambiarra? A gambiarra é a coisa mais criativa do mundo, e ela é brasileira. Né? Ele trouxe uma ideia para desenvolvimento de um aplicativo com o nome de gambiarra. E eu lhe digo que a ideia dele é fantástica. No momento que ele conseguir transformar aquele produto necessário para um grupo, ele escalou ele. Quando ele escalar, essa ideia desse acriano aqui pode valer milhões. E é aqui que está o segredo. Hoje nós temos um controle de desenvolvimento de IA que oportuniza um garoto de 17, 19 anos numa periferia de uma cidade como Rio Branco, de ter uma ideia que soluciona um problema da sociedade e torna ela escalável, que soluciona um problema de pessoas num país que tem 100 milhões de habitantes. Imagine se cada pessoa daquela necessitar desse produto e ele pode servir ele lá nesse país do Acre. Então, nós temos um processo que, se esse espírito laboratorial de execução for bem instalado, a gente consegue reverter um processo de empobrecimento que o Acre passou e que vive ainda. Sim, verdade. Né? O Acre só aparece nas manchetes nacionais por violência, corrupção, prostituição, narcotráfico, né? E começar a aparecer por outros segmentos, pela produção, pela criatividade, pelo empreendedorismo, pela geração de renda, pela riqueza,
né? Eu acho que os jovens têm que ser acostumados a querer produzir riqueza. A riqueza é algo muito belo, a riqueza é algo muito bom, né? E eu agradeço muito a Deus em estar em um local que tem muitos problemas. Porque onde tem muito problema, tem muito dinheiro. Existe possibilidade, né? Existe muita possibilidade de solução. Verdade, é isso mesmo. Você que está nos assistindo, esse é o Acre Connection, sua revista eletrônica. Fique conosco, já voltamos. O ensino médio tem um recado muito importante. Eu sei que essa fase dá um frio na barriga. Pensar no futuro e no que fazer depois da escola pode parecer um desafio, mas deixe-me te contar uma coisa. A faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, é o lugar onde você vai fazer amigos para a vida toda, construir o seu futuro profissional, descobrir uma nova realidade. Aqui na Faculdade Euclides da Cunha, você encontra tudo o que precisa. Ensino de qualidade com nota 4 no MEC e uma equipe pronta para caminhar ao seu lado, oferecendo todo o apoio necessário. Seu futuro começa aqui. Faculdade Euclides da Cunha. Estamos de volta com o seu programa Acre Connection, sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje conversando com Isaac e com a Delk. Delk, foram quantos anos de cartório, Delk? 15 anos. Foram 15 anos. Eu estava grávida da minha filha, então quando ela completou 15, eu sabia que eu estava no mesmo caminho. E aí você, como eu disse no primeiro bloco, e vou só refrisar, você conseguiu enxergar essa necessidade das pessoas e para o bem de você que está nos assistindo, que quer abrir, quer instituir ou abrir uma associação, um sindicato, uma igreja, uma entidade religiosa, ou uma entidade, uma OSC ou um OCIP, algo do terceiro setor, nós temos a RS. RS, Administração e Serviços. Não só na parte de criação, regularização também. Porque muitas delas já estão abertas há muito tempo, mas ela tem que passar por essa reforma, né? E tá se atualizando, que é para ela poder estar também no páreo, né? Junto com as outras que estão chegando. Ninguém sabe o que é pior, né? Se é abrir ou se é fazer a alteração. É tudo complexo. Quer saber o que é pior? É encerrar. Tu acredita? Que para fechar é mais difícil. É igual, tipo, nascer. O que é mais fácil? Nascer ou morrer? Nascer é mais fácil. Agora, morrer, meu irmão, porque tem todo um trabalho. Porque não é só a pessoa morreu. Ela morre, mas tem toda uma burocracia. Então, a instituição da mesma maneira. Ela, para nascer, é mais fácil. Para encerrar as suas atividades, é toda uma burocracia e as pessoas não ficam chateadas porque tem que fazer 2 assembleias, uma só para decidir se vai dissolver, a outra para confirmar a dissolução, para onde vai destinar o patrimônio. Então, é igual um divórcio mesmo. É bem tenso, né, Adelto? E o que é legal, Adelto, é que não tem jeitinho, dá um jeitinho, vamos fazer uma manobra, vamos driblar a legislação. Não tem como. Como você disse, se passar por você, naquela época, cairia em outro órgão que com certeza invalidaria aqueles atos mal feitos, né? Acontece muito, porque, tipo assim, claro, vamos dizer assim, passaram documentos no cartório que foram registrados e passou despercebido. Acontece. Como em todo local, não tem como. É muito documento para estar lendo, muito documento. Então, pode acontecer. Então, eu já tive situações da pessoa sair do cartório, documento registrado bonitinho, e tipo assim, um erro que estava na cara, mas todo mundo que passou não viu, né? E ele chegou lá no banco, o banco, opa, tá errado. Porque no teu estatuto tá dizendo que teu mandato é de X anos e a tua ata tá só com tanto. Corrige. Né? Ou ele chegou, por exemplo, no Ministério do Trabalho para carta sindical, não, porque não está enquadrado dentro do teu grupo de atividades, né?
Porque no sindicato você tem que estar dentro da tua categoria. Sim. Né? Não, a categoria que você colocou, ela já existe ou não pode, então lá vai corrigir de novo. Então, essas coisas que a gente tenta diminuir a quantidade. Um clube desportista, por exemplo, se for um clube pequeno, né, ele não vai te exigir, por exemplo, as 3 publicações de jornal. Está lá na Lei Pelé. Ele dispensa, se for um clube pequeno. Mas se for um clube grande, por exemplo, como o Rio Branco aqui, a gente já pode considerar ele como clube grande para o nosso estado? Sim. Né? Que tem um capital grande, então ou ele tem que exigir o quê? Aí exige-se lá pela Lei Pelé, que tenha 3 publicações quando, né, em jornal de grande circulação. Então, toda essa situação que a gente tem que falar assim, ó, o senhor quer que eu faça? Aí ele faz lá uma declaração dizendo que ele sabe que ele deveria fazer, ele não faz, a gente não vai, quer dizer, eu pelo menos não barrava, mas eu deixava ciente. Assim, ó, não fui eu, o senhor está pedindo. Porque lá no futuro o senhor pode ter um problema. Então, a gente tenta, dessa maneira, de explicar. Fala assim, ó, se não fizer dessa maneira, o senhor vai ficar ciente que não foi feito, mas na frente o senhor pode ter que fazer, e tem que pagar tudo de novo. E aí a pessoa entendia, e aí fala, não, então vamos tentar corrigir. Só que aí a gente chega naquela situação de que, às vezes, eu do lado de cá do balcão, mesmo que eu explique, quem está do lado de cá, que tem que corrigir, às vezes ele não entendeu como ele tem que fazer. Tá tudo em grego, Adel. Literalmente, né? Então, não entendeu como tem que fazer, e aí é onde... Por isso que eu senti que eu poderia estar ajudando dessa maneira. Sim. Né? Então, além da... E outra coisa que eu também percebi, que é o que chegava muito no cartório, a pessoa lê o nome cartório, aí ele imaginava que lá fazia tudo. E não faz, né? Infelizmente, aí tem um cartório de imóveis, que só registra os imóveis, tem um tabelionato de notas, que só faz as escrituras, procurações, tem um registro civil das pessoas naturais, que é onde registra as pessoas, faz o casamento, faz o óbito. E assim são 6 tipos de cartório. Então, nessa caminhada também, o que eu fiz? Quando eu saí do cartório, e aí surgiu de uma ideia, eu falei assim, cara, deixa eu ver, porque eu sei que existe, que são os cartórios fácil, né? Então, eu também trouxe uma franquia para o nosso estado, que chama RC Fácil, que é a Rede de Cartórios Fácil, que é de intermediação cartorária. Então, vamos dizer que você precise, por exemplo, tirar tua certidão de nascimento, que tu nasceu... Onde é que você nasceu, doutor? Rio Branco. Ah, nasceu em Rio Branco. Tá fácil. Claro. Né? Sim. Tá fácil. Mas, por exemplo, o Isaac aqui, que eu já fiquei sabendo, ele nasceu em Cruzeiro do Sul. Parece não, mas... Né? Não parece, mas é. Nasceu em Cruzeiro do Sul, mas ele mora na capital, mora em Rio Branco. Será que ele teria que se deslocar de Rio Branco até Cruzeiro do Sul para ter acesso à certidão de nascimento dele? Nesse caso, não precisa. Ele pode entrar em contato e nós vamos fazer toda a solicitação, fazer o pedido junto ao cartório e eu vou entregar para ele na hora que ele precisar. Né? Tem o prazo do cartório da emissão? Tem. Mas a despesa que ele teria de sair daqui e ir até o cartório de lá, ou ter que, por exemplo, o cartório emitir, mandar via correio, aí o correio extraviar o documento, então a gente consegue fazer essa intermediação. Então, a minha ideia mesmo é poder levar o cartório mais perto das pessoas. É a certidão de nascimento, é o casamento que precisa, a pessoa quer fazer o casamento, vocês sabem, que eu acho que vocês já me conhecem há um tempo, sabe que eu fui juíza de paz por quase 3 anos, né? Na realidade, quase 4 anos. E... Só um detalhe do qual você levava o nosso amigo Daniel Cabral para fazer as caricaturas. Santo casamenteiro, hein? Quase isso. E o Daniel já sabe que mês que vem nós temos casamento. Sim. Fui convidada como mestre de cerimônias, não como juíza de paz, como mestre de cerimônias para fazer o casamento personalizado. Né? O casal já casou no cartório e agora eles vão fazer a festa. E aí eles me convidaram para fazer o casamento deles e Daniel vai estar comigo, né, Daniel? Sim. Então, a pessoa, ela quer fazer, mas ela chegar no cartório, às vezes, porque ela não sabe qual é o cartório, fica difícil. Então, o cartório é separado por regional. Então, se ele chegar até mim e falar assim, olha, eu quero fazer meu casamento. Tá, eu vou dizer para ele tudo que ele precisa e eu vou conseguir direcionar ele para o cartório que é correto. E a gente mesmo fazer esse trâmite, sabe? Então, é a escritura pública, é a procuração, ou até mesmo o divórcio extrajudicial. Aí é onde entram nossos parceiros, vamos dizer assim. O senhor quer fazer, pegou um cliente, ele quer fazer o divórcio. Ok. Judicial ou extrajudicial, ele vai pedir uma série de certidões, não vai? Então, em vez de o senhor pegar a sua carteirinha de documentos, entregar para o cliente, falar assim, junte esses documentos e entregue para mim, você vai falar assim, pega esse aqui, entre em contato com a ADELC,
ela vai emitir todos os documentos que você precisa e vai me entregar. Por quê? Porque cada certidão tem um prazo de validade. Então, o cliente, ele fica rodando em cada cartório, cada um. Então, se ele for no cartório que tem um prazo maior, né, aqui, e for no outro que tem um prazo menor, com tempo e num tempo mais curto, vamos dizer que ele foi aqui que tem um prazo de 30 dias. Ele foi o primeiro que ele foi. E aí, ele deixou para ir no último no outro, Até que tem um fechar prazo o maior. ciclo. Aí já venceu a certidão dele. Então, a ideia é que a gente consiga organizar isso e entregar para o advogado, né, numa carteira, né, para o advogado todas as certidões completas, dentro do prazo, que é para não perder. Então, isso também nós estamos fazendo, que é para estreitar. Então, eu vou estar ligando quem? Eu vou estar ligando o serviço de atendimento ao advogado, ao contador, que também precisa, porque aí o cliente precisa, estou lá com a minha entidade, ela está com o CNPJ dela inapto, precisa regularizar na Receita. Sim. E aí, primeira coisa que o contador vai pedir, certificado digital. Cadê? Cadê o documento? Cadê a ata aqui com o nome, com o registro do novo presidente? Então, eu vou cuidar dessa parte, eu vou cuidar toda a parte e vou emitir o certificado e falar assim, tá aqui, contador. Resolva agora, você pode cuidar da parte legal, que é regularizar, fazer o trâmite junto à Receita. Então, a gente vai estar interligando essas pessoas, né? Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai ajudar os outros empreendedores, que são os contadores, são os advogados, que não deixam de ser empreendedores, porque a gente tem que correr atrás, né? Profissional liberal, né, Adel? Profissional liberal. Então, junta todos esses. Então, toda a gente se ajuda, né? Faz essa corrida. Hoje, a RC Fácil está atendendo, nós estamos atendendo online, de forma online, mas não muito, como que eu vou dizer, no futuro não muito distante, né? Nossa loja, eu quero abrir a loja física. Legal. No local que eu acredito que seja o local que tem mais necessidade, que vai precisar mesmo. Eu quero abrir lá na Estrada da Sobral. Quero abrir lá. Legal. Por quê? Porque tem um público enorme. E aí eu vou estar diminuindo, diminuindo assim, estreitando para eles essa relação, né, com o cartório. Porque, tipo assim, quantas vezes eu recebi aqui no cartório, que ficava no IPASE, de registro de pessoas jurídicas, uma mãe chegando de Uber, com o menino no colo, com mais 3 grudados. E aí eu olhava assim, eu falava assim, meu Deus, eu tenho certeza que é para registrar a criança, quer ver? Aí a pessoa assim, eu quero registrar. E não era lá. Aí ela tinha que chamar outro Uber para ir para lá. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso. Então, eu quero levar para lá, a princípio, essa primeira loja, se Deus quiser eu vou ter outras, mas a intenção é levar para lá, porque eu acredito que lá tem um público que precisa e que eu consiga estreitar essa relação com eles, né? Então, em vez dele precisar pegar um Uber para ir até o cartório, ele pode ir de bicicleta, pode ir caminhando até mim, falar assim, olha, doutor, eu preciso resolver essa situação, me ajude. Eu preciso me divorciar, não tem problema, peraí que eu vou falar aqui com o meu colega de profissão, doutor Robson, doutor, eu estou com uma cliente aqui que ela precisa fazer o divórcio dela, o senhor pode atender? Ele vai atender como advogado e eu vou atender como instituição que estou fazendo essa ponte e emitir todas as certidões, os documentos necessários, fazer essa ponte. Então, é isso que eu quero estar ajudando. Que legal, Adel, que legal. E, Isaac, uma preocupação que eu tenho é de chegar à efetiva força da globalização no Acre e a gente ainda está anestesiado com o paternalismo que é a nossa política local, estadual e nacional. E a gente se pega de surpresa, e vai ser pego de surpresa, mas em total surpresa de não saber o que fazer e sermos levados pela onda e não ser coadjuvante dessa nova tendência que vai ocorrer, né, que vai pegar todos os estados, a nação como um todo. Robson, eu tenho trabalhado muito nesse brainstorm junto com o nosso parceiro desenvolvedor de engenheiro de ideias, o Bruno Canizio, e a gente definiu uma base, uma estrutura, um chassi de pontos que o Acre tende a se destacar muito em breve e o controle dessas matrizes comerciais. A gente tem um projeto de desenvolvimento para estruturas que avaliem para a região
o hidrogênio verde, que é a energia mais limpa e é aquela que desponta como uma das capacidades de desenvolvimento mais rápido. O mercado de carbono de crédito, pouca gente analisa, mas já existe internamente um debate muito grande sobre o valor agregado dessa economia para o Acre. E, por último, o melhor aproveitamento da energia solar. Esses são os 3 vetores que a gente está trabalhando. Mas a gente também pensa em desenvolver um hub exclusivo, que é o coworking exclusivo, que você chega lá e diz assim, olha, eu tenho uma ideia de aplicativo. Eu sou o garoto de 17 anos ou eu sou um senhor de 70, tenho uma ideia para aplicativo. A gente vai te recepcionar, vai preparar a tua ideia e vai levar ela até um investidor que vai ter condições de prototipar, de escalar o teu produto e de pegar uma pessoa do Acre e ter condição de disputar em cima de um mercado que, ocasionalmente, hoje ninguém disputa. Né? Nós temos segmentos no Acre que só tem um fornecedor. E, curiosamente, ninguém disputa isso. E essa pessoa pode estar se escalando, necessariamente ela não precisa ser da TI ou nem da área de tecnologia, ela precisa entender um fluxo e ter uma resposta para um problema viável. Basicamente isso. E aí eu convido você que tem uma ideia, você que tem uma ideia de aplicativo, de protótipo, de um produto, entre em contato, procure-nos, que nós vamos levar você até quem possa investir na tua ideia. Verdade, que legal. Temos muitas ideias, muitos acreanos têm bastantes Com ideias certeza. que elas precisam ser executadas, com certeza precisam de pessoas como você para que a gente e essas pessoas comecem a concretizar, a colocar realmente em prática seus sonhos, seus projetos. E falando em sonho e projeto que foi colocado em prática, para você que está nos assistindo, deu aquela fome, bateu aquela vontade de comer algo diferente, algo maravilhoso, diferente de tudo que você já provou, você vai fazer como eu. Pega o telefone e vai ligar para o Lourão Lanche, que enquanto você está pensando em pedir, ele já chegou através do meu amigo Marcelo, já que a Stephanie está aqui comigo. Não é isso, Stephanie? Isso mesmo, Dr. Robson. Essa Lourão pizza Lanche, isso. Lourão Lanche é isso, é empreender, é inovar, sempre trazer o melhor para a mesa dos nossos clientes. E eu já quero aqui convidar você que está nos assistindo, aí no Dia dos Namorados, nos prestigiar lá, leve a sua namorada, nós estamos já planejando algo novo, algo bem legal, queremos fazer sorteio, dar prêmio para quem estiver lá na mesa. E é isso. Lourão Lanche está localizado ali na Rua União, 463. Hoje o Marcelo trouxe um pastel grande, uma pizza girassol, né, como ele dá o nome. E é aquela coisa, é sempre inovar, sempre trazer o melhor para os nossos clientes e trazer a necessidade deles para dentro do nosso negócio. Porque se a gente vê a necessidade deles, a gente sabe o que a gente tem que levar para eles, né? E a gente sabe que lá a gente tem variedades, tem baixaria, panqueca, charuto, omelete. Aí é o espaço, né, que vocês estão vendo, desenhado pelo Daniel Cabral, o melhor desenhista, cartonista e lourãolista, Daniel. Então você vá lá no Dia dos Namorados, prestigie sua namorada, sua esposa, tire foto, que eu tenho certeza que com esses desenhos que fica melhor ainda. Verdade. Stephanie, aquela pergunta de sempre, vocês não cansam de inovar não, Stephanie? Não. Isso parece uma pizza de esfirra, né? Isso. Nossa, é muito lindo. Temos que inovar todos os dias, né? Em todas as áreas, em todos os projetos. E é isso. Para você que está nos assistindo, coloca aí, Leôncio, o card do nosso amigo Lourão Lanche, nosso amigo Marcelo. Deu aquela vontade de comer, como eu disse, você vai fazer como eu. Pega o telefone e ligue para o 68999339190 e o 68992262367. E eles também estão nas redes sociais, @lancheslourão, o melhor lanche do planeta, já que nós estamos com o nosso amigo Isaac, que é internacional. Sempre com grandes ideias, sempre com grandes novidades. Traz para cá, Leôncio, que é o nosso momento cabralístico com o nosso amigo Daniel Cabral, o nosso artista cartunista.
Acesse ao Mundo Cabralístico. Versão brasileira, Herbert Richard. Internacional e que faz um trabalho excepcional no nosso estado. Olha ali, o Isaac, meu querido. Olha o Isaac Ronald. E deixou até o Isaac bonito. Olha aí. Foi a Até com o barba. cabelo, olha só. Tem um pouquinho de cabelo na testa. E a nossa amiga Adelquiane Olha aí, até arrumou meus Rodrigues. cabelos, olha só que lindo. Aí, Isaac. Legal. Com certeza você já tem, né? A Delk com certeza Essa tem. versão o Isaac aqui não também. tenho, não. Ah, dessa versão? Essa versão tem, tá- tem isso também, porque por mais que ele tenha feito outras, ele é sempre atual. E aí, falando em atualidade, para você que quer dar um presente, primeiro para você mesmo. Você deve se presentear. Para isso, fazer uma caricatura sua é algo maravilhoso. Você vai gostar, você vai amar. Assim como o Isaac, assim como a Delk. Mas a ocasião é presentear alguém, então você vai chamar o artista, cartunista, loralista, administradorista, Daniel Cabral, o melhor artista cartunista que nós temos, o único que está nas redes sociais, Daniel Cabral AC. O melhor. Não é assim, Stephanie? Isso mesmo, Dr. Robson. E é aquela coisa, né? Sempre é uma nova caricatura, é a mesma pessoa, porém com toque, coisas diferentes, no qual é empreendedor. Jamais é será a inovar, mesma. Nunca será a mesma. Verdade, tem isso. Né? Já vamos entrar na filosofia, Heráclito, Parmênides, deixa ficar em off, calma, Cabral. Eu, tu e o Isaac aqui, a gente vai falar de filosofia, psicologia, metafísica, deixa eu acabar o programa. Obrigado, Adelk. Ah, eu que agradeço, gente. Eu agradeço a oportunidade. Então, é assim, se você quer, né, organizar a sua entidade, precisa ematir certidão atualizada, né, ou simplesmente quer tirar uma dúvida, você liga no 68 99958 3339, né? E aí faz a tua pergunta, verifica. Uma das coisas que nós temos também a oferecer nossa rede de atividades é também um registro de marcas e patentes. Às vezes a pessoa, esse cliente que o Isaac estava comentando, né, que teve a ideia acriana, eu estou nessa assessoria com eles, né? Fiz esse encaminhamento para estar registrando a ideia deles. É uma ideia inovadora, muito bacana e surgiu ali, né, no dia a dia do trabalho. Então, as ideias surgem assim, não é? Você vê a necessidade, você vê uma situação que você, opa, como que eu posso fazer para melhorar? Então, colocar no papel e vamos registrar. Então, é isso. Precisando, eu estou à disposição. Pode entrar em contato pelo 68 99 958 3339. Obrigada. Isaac, meu amigo, doutorzinho Isaac. Obrigado, meu irmão. Agora eu tô no outro lado, como o senhor um dia esteve para mim, como lente professor. Quero agradecer também a participação aqui. E aí, esse ano promete muito, de muito trabalho, graças a Deus, né? Muita dor de cabeça, isso é bom. Mas quero agradecer, convidar o amigo Robson para a Semana de Direito lá da Faculdade Euclides da Cunha, né? Onde vai estar sendo lançada a primeira revista de Direito. Convidá-lo também para participar como escritor na obra e agradecer, né? Deixar também telefone de contato, se você tem uma ideia para aplicativo ou para produto e não sabe como desenvolvê-la, entre em contato, que desde o processo de patente até a organização, a gente pode lhe instruir ou efetivamente lhe indicar como desenvolver o seu produto. Número 68, sequência de 39, 64, 38, 28. 68, sequência de 39, 64, 38, 28. Agradeço a recepção e cadê a pizza? Daqui a Ela pouquinho. deu água na boca. Daqui a pouquinho. Stefano, vamos embora, porque o Mastodon já fez o X, o Y, o W, o T, assim, todo jeito. É Acabou. isso aí. Acabou, Vamos. Stephanie. Próxima quarta, né? AgriConnect novamente. E você que está nos assistindo, não perca às 20 horas, né, Dr. Robson? 20 e 30, 20 e 30, AgriConnect. toda quarta-feira. A você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Deus te proteja, Deus te guarde. Até a próxima.